Olá, bem-vindo à Comunidade Batista do Caminho em Praia Azul. Ficamos felizes em ter você junto com a gente. Nossa comunidade faz parte do povo de Deus e buscamos servir a Deus da melhor maneira possível e sempre lutamos para viver em comunhão uns com os outros e com o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Estamos reunidos virtualmente essa noite para oferecermos nosso culto de louvor e adoração a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Você é convidado nosso para participar. Vamos lá! Graça e paz, irmãos. Espero que estejam bem. Estou passando aqui para avisar que agora a nossa comunidade tem mais um canal de comunicação através do WhatsApp. O número está aparecendo aqui embaixo para vocês. Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Que alegria estarmos aqui com vocês para cultuar e adorar o Senhor. Então quero convidar você a realmente a dar o seu melhor para Jesus, amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te
mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Oi, meu nome é João Miranda, eu sou do culto infantil. Agora é a hora da palavra do Senhor. Vamos ficar bem quietinhos para prestar atenção no pastor. Deus abençoe. Olá, meus queridos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Mais uma semana se passou, aqui estamos nós novamente e vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus esta noite. Com certeza Deus tem uma palavra que irá suprir nossas necessidades durante esta semana.
E mais uma vez eu quero voltar no tema que eu iniciei há 2 semanas atrás, o novo normal. E só que eu quero falar hoje o novo normal, eu coloquei um título nele que diz respeito até a algumas dificuldades que passamos agora. Seria depois do segundo passo. Você vai entender logo o que eu quero dizer. Eu vou ler um texto bíblico que encontra-se em Mateus, no capítulo 14. Eu vou ler do verso 22 até o verso 33. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, por favor, pode abri-la e eu vou seguir aqui lendo o texto, você pode me acompanhar. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante daquele lado para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Vamos orar a Deus, pedindo a bênção para ministrar a sua palavra. Pai, obrigado, Senhor, porque essa noite nós podemos estar aqui. Mais uma ocasião que nós nos reunimos para te glorificar, para aprender de ti, para trazer ao nosso coração palavras de acalento, palavras de ânimo. Fala conosco, enche nosso coração com a tua presença, Pai. Nós te pedimos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Queridos, ainda nesses tempos estranhos, tempos que estão marcando nossa vida, gente mascarada, distante, nós não podemos dar um abraço, nós não podemos apertar a mão de alguém, nós não podemos nem ser próximos mais daqueles que amamos. Parece que tudo que nós fazemos hoje gera um medo, uma preocupação. Novo normal. Como será depois disso? Olha, essa palavra novo normal, na verdade, ela surgiu em 2008 e foi aplicada no ano de 2009 por causa da grande recessão norte-americana, aquela crise norte-americana. Alguns de vocês devem se lembrar, onde muitas pessoas ficaram sem casa, ficaram onde se abrigar. Eles montavam barracas nos jardins, nas praças, porque eles perderam tudo em sua vida. Depois disso, criou-se um novo normal, uma normalidade de vida para suplantar aquelas perdidas, aquelas perdas que eles tiveram em suas vidas. Alguns experts no assunto hoje dizem que nós vamos ter uma revisão das nossas crenças e valores religiosos, sociais. Algumas pessoas deixarão as suas amarguras de lado e serão muito mais perceptivas, sensíveis, participantes, e essa revisão toda vai mudar muito na vida das pessoas. Outras serão distantes, frias, não se preocupando com o sofrimento alheio. Sabe que eu vejo já aí, quando eu li essa matéria sobre essas mudanças sociais, eu me lembrei muito daquilo que o profeta Isaías
escreveu lá no capítulo 9, no verso 2, quando ele falava do nascimento de Jesus, ele disse que o povo que andava em densas trevas viu a grande luz. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Sabe o que aconteceu com eles? Eles passaram a viver um novo normal, uma nova situação. E com o nascimento de Jesus, se tornaram outras pessoas. E vejam, por que eu falei, agora vem o título da mensagem, né? Depois do segundo passo. O primeiro passo dado por Deus foi enviar Jesus à Terra. O segundo passo ocorreu 30 anos depois. Foi quando Jesus se apresentou ao povo como sendo o Filho do Deus Altíssimo. E o terceiro passo será quando o Senhor, com forte mão, assim como Ele tirou o povo da escravidão do Egito, vier buscar o seu povo aqui na terra, a sua igreja, e levar consigo para os céus, para a morada prometida, para Canaã celestial. Mas, queridos, você vai falar, pastor, não tem nada a ver o texto que o senhor leu com isso que nós estamos falando agora, mas tem sim. Vejam que interessante, em um contexto de uma grande tempestade, os discípulos se encontravam na eminência da morte. O vento açoitava, o mar, os barcos, para quem não conhece, eu também não conhecia, eu fui ver, eu fui estudar, e os barcos eram completamente desprovidos de segurança, eram barcos de pesca, muito diferente dos barcos atuais. Então os barcos estavam até para virar e eles já estavam encharcados, molhados e desesperados, mesmo porque o mestre não estava com eles ali. E eles não sabiam como fazer para sair daquela tempestade. Muito embora fossem pescadores, homens experimentados no mar, mas esta tempestade era aterrorizante. Aí, de repente, eles veem uma imagem. Eles vêm e essa imagem vem se aproximando e eles conseguem identificar que era Jesus. Jesus chega até eles e fala, tem de bom ânimo, calma, sou eu. E queridos, aí nós temos esse primeiro passo. Talvez Pedro tenha exemplificado aí aquilo que nós gostaríamos de dizer em uma situação como essa. Senhor, livra-nos, nos ajuda. Mas ele ficou tão maravilhado de ver Jesus dentro de um padrão sobrenatural, andando sobre as águas, o que naturalmente nós sabemos que se nós tentarmos andar sobre a água, nós afundaremos. Mas quando ele viu isso, ele ficou tão impressionado, tão chocado, e eu creio que até eu diria isso, logo depois que ele viu essa imagem, ele diz assim, mas és tu, Senhor. E Jesus então, respondendo, lhe diz, se tu és, ou melhor, Pedro diz para ele, se tu és o Senhor, manda que eu vá até aí, que eu ande sobre as águas também. E queridos, talvez ele esteja querendo dizer, Senhor, eu quero experimentar esse sobrenatural. Eu preciso disso para me sentir superior a essas dificuldades. Pedro aqui representa cada um de nós. Nós somos chamados a experimentar o poder de Deus na nossa vida. E então, Jesus o convida. Convida Pedro para dar o primeiro passo. Venha e faça você mesmo, Pedro. E Jesus lhe disse, vem, Pedro. Descendo do barco, andou por sobre as águas e foi até Jesus. Diz o verso 29. Pedro caminhou até Jesus. Foi o primeiro passo. Queridos, esse primeiro passo dependia de confiar em Jesus. Esse primeiro passo foi inflamado pelo que ele estava vendo, pelo que ele estava ouvindo. Quantas vezes nós estamos em meio à tempestade e ouvimos uma palavra, nós ouvimos ou pela internet mesmo, ou vamos a uma igreja, ou um amigo, um colega de trabalho nos diz, confie em Deus.
E a pessoa fala, mas como? Me mostra, me indica o caminho. Lembre-se que Jesus, esse Jesus, é aquele que nos falou, lança sobre mim o teu fardo. Ele quer carregar os nossos pesos e Ele quer nos ajudar em meio às tempestades da vida. Mas depois desse primeiro passo, onde Pedro confiou, onde nós confiamos, vem o segundo passo. E diz no verso 30 que, reparando Pedro na força do vento, ele teve medo. Quando ele olhou o ímpeto das águas, ele começou a afundar. E aí ele gritou imediatamente, salva-me, Senhor. Nesse momento que nós estamos vivendo o sobrenatural, e muitas vezes quando nós somos tirados de uma situação, de uma batalha, de uma tribulação, que nós acreditamos não ter saída, e vendo que o impossível aconteceu, nós temos a tendência de buscar em nós, em nosso interior, uma explicação que seja lógica. E aí nós buscamos na nossa mente o que vamos fazer, o que vamos justificar, o que vamos dizer que aconteceu conosco para sairmos dessa situação. Quando nós queremos explicar o que aconteceu conosco e deixamos a simplicidade de atribuir a ação ao Senhor, nós recorremos a argumentos da nossa mente. E vejamos, vocês se lembram que o próprio Jesus falou lá em Lucas, no capítulo 6, no verso 45, ele diz que o bom homem do seu bom tesouro tira o bem, e o mau homem do seu mau tesouro tira o mal, porque a boca fala daquilo que está cheio no coração. E aí nós queremos falar, nós queremos justificar. O nosso coração, queridos, está cheio de alguma coisa. E do que ele está cheio? Eu me lembro lá de Romanos, no capítulo 10, verso 17, e diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, o que enche a nossa mente desce para o nosso coração. E o que enche a nossa mente vem pelos nossos 5 sentidos. Veja, Pedro e os outros discípulos viram um mar revolto, uma tempestade impiedosa, e viram que Jesus andava sobre as águas. Viram o sobrenatural. Os seus ouvidos ouviram a exclamação uns dos outros e ouviram a voz do Mestre confirmando que era ele. E há muitas ocasiões que nós estamos vendo, nós estamos ouvindo, e nós podemos declarar, e isso vem para a nossa mente, que Jesus é real, é verdadeiro, e que Ele nos tira dessas situações. Mas quando vamos refletir com a nossa lógica sobre isso, nós não encontramos como justificar uma ação. E lembre-se, o sobrenatural não se justifica, o sobrenatural se aceita, o milagre se aceita. Pedro levou em conta o mar revolto, levou em conta o forte vento, e isso minou a sua fé. Depois de ele ter enchido seus olhos e ouvidos com aquilo que lhe apavorava, ele começou a afundar. E eu quero te perguntar um pouco sobre a sua vida. Ora, se aquilo que vem para a nossa mente desce para o nosso coração e a nossa boca fala daquilo que está cheio no nosso coração, o que nós temos ouvido? O que nós temos visto? Nós temos ouvido falar de catástrofes, de problemas, de dificuldades. Nós temos ouvido falar de um mal que vai assolar por muito tempo a nossa terra. De desemprego, de agonia, de fome. Nós temos ouvido falar de morte, de doenças. Pior do que isso, queridos. Eu vejo muitas pessoas que estão se utilizando dos meios de comunicação. Vocês sabem que houve um grande empoderamento ao cidadão comum depois que se criaram as redes sociais e elas começaram a minar a cabeça das pessoas.
E nós vemos lá no nosso Face, você passa um post, passa outro, alguns usando textos bíblicos, alguns usando palavras de ânimo e incentivo, mas a grande maioria, sabe o que está usando? Fatos, situações que acontecem lá distantes, que chocam o nosso coração. São animais sendo machucados, feridos, maltratados, que nós sofremos em ver aquilo que nos gera raiva e revolta. São crianças que são colocadas lá como crianças doentes, e até há pouco tempo eu recebi em um dos grupos que eu participo um postzinho de uma senhora com uma criança no colo e dizendo embaixo que precisavam de ajuda para cuidar dessa criança, que já pequena tinha leucemia e a mãe estava pedindo ajuda. E ele postou, eu creio que compadecido, né? E deve ter postado em outros grupos. E aí mais abaixo um outro participante do grupo coloca assim: ô colega, essa mensagem eu já recebi há 2 anos atrás. Isso não é verdadeiro, isso é fake. Isso é para tirar o dinheiro das pessoas de boa intenção. Aí logo abaixo ele coloca: olha, me perdoe, eu não sabia. E assim nós somos enganados também. Mas o que eu quero me ater disso é que as informações ruins e más circulam com muito maior quantidade do que as boas. E os nossos olhos veem. A psicologia, eu já tenho recebido matéria sobre isso, falando sobre o pós-pandemia, nos incitam, nos ensinam a ter visão seletiva, a ter ouvido seletivo, selecionar aquilo que vai nos fazer bem. E eu me lembro que isso já está escrito na Bíblia. O profeta fala sobre isso. Eu quero trazer no meu coração, na minha memória, o que me traz esperança. Mas, queridos, tem o terceiro passo. Jesus estendeu a mão para Pedro. No verso 31 diz que e prontamente Jesus estendeu a mão e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, cessou o vento. O texto diz que Jesus prontamente, Jesus não nos nega auxílio, ajuda. Ele atua ao seu tempo, ao tempo do Pai, ao tempo que Deus determinou para todas as coisas na terra. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, diz que há tempo para tudo debaixo do sol. Tempo para nascer, tempo para plantar, tempo para colher e tempo para morrer. Tudo procede dentro de uma determinação divina. Em breve, Deus estenderá a sua mão para resgatar a sua igreja e arrebatá-la daqui da terra. Ele nos livrará da grande tempestade, da grande tribulação. Mas Ele também está pronto, prontamente, diz o texto. Ele está pronto a nos livrar das tempestades que nos assolam dia a dia. E nós não devemos não parar e esperar somente o arrebatamento da igreja. Nós precisamos continuar a nossa caminhada, fazer sentido a nossa vida, aprender o que temos de aprender e ensinar o que temos de ensinar. Queridos, o profeta Jeremias, grave no seu coração aí, escreva na sua mente, Jeremias 33:3. Ele diz assim: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É maravilhoso quando nós pensamos que sabemos tudo e tudo que pode acontecer, e vem Deus e nos surpreende com um livramento que alegra o nosso coração, mas nos choca de ver como nós sabemos pouco. Lembre-se que Deus sempre sabe mais, Deus sempre tem o melhor, Deus sempre pode fazer muito mais por nós do que nós podemos fazer pela sua obra. Mas fomos chamados para atuar em sua obra. Fomos chamados para fazer um trabalho que seja digno e honroso do Senhor que nós servimos. Deus nos surpreende. Meus queridos, tem se constituído
um dos maiores inimigos da paz do nosso coração. E veja que muitos de nós se cumprimentam com a paz do Senhor, graça e paz, e nós desejamos e até profetizamos a paz na vida das pessoas, mas o excesso de informação inútil tem feito com que nossa mente trabalhe desesperadamente tentando assimilar, compreender, aceitar uma série de informações. E nós aprendemos com Jesus, conforme eu já disse antes, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas para o seu coração. Mas o homem mau, ele tira más coisas. Eu quero te convidar a acrescentar joias ao teu bom tesouro. Vendo, ouvindo, lendo, acrescentando valores à sua vida. Construa, fale palavras de afirmação, traga ânimo às pessoas, disposição. Seja um profeta da restauração e não da destruição. Eu quero te convidar também. Se nesse momento o seu coração está cheio de angústia, tristeza, você está desesperado com a situação, com medo, venha para Jesus. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus tem prazer em estender a mão para nós e nos tirar daquela situação de angústia e de tristeza. Jesus atua no sobrenatural. Ele sabe coisas que nós não sabemos. Por mais racionais, inteligentes e capacitados que queiramos ser, nunca vamos chegar à sabedoria de Deus. O salmista, no Salmo de número 84, nos versos 5 e 6, ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos planos, o qual, passando pelo vale árido, em outra tradução diz pelo vale das lágrimas, faz dele um manancial de bênçãos, e são cobertos pela primeira chuva. Vejam que passar pelo vale da angústia, a mesma coisa é dito lá no Salmo de número 23, que é tão conhecido, passando pelo vale da sombra da morte. O vale é o lugar mais fundo entre as montanhas, e lá onde fica mais úmido, e lá onde se torna perigoso, é mais frio, é sombrio, mas mesmo lá o Senhor está conosco. Por isso aprenda, confie. Lembra-se do que eu te falei? Jeremias 33:3. Clama a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei grandes coisas que ainda não sabes. Coisas grandes, coisas firmes, coisas que nós podemos sustentar a nossa fé. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes ou não se baseie no teu próprio entendimento. Ele vai aplanar os nossos caminhos, nos guiar pelos caminhos tortuosos, nos tirar da angústia, da tristeza e da batalha. Queridos, em breve você vai ter uma experiência maravilhosa com Deus. Confie em Deus. Abra o teu coração para Jesus. Lá em Romanos também, no capítulo 10, nos versos 9 e 10, diz que se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, então serás salvo. A fórmula que Deus traz para nós não é complicada, é simples. Nós precisamos crer de coração e confessar com a nossa boca. Por isso, a tua confissão deve ser sempre favorável àquilo que Deus nos diz. Sempre favorável a coisas boas e não coisas ruins. Não empreste a sua língua para ser profeta de catástrofes. Não empreste a sua boca para profetizar maldição sobre si mesmo. Creia, caminhe para a vitória, que Deus te concederá muitas vitórias. Em nome de Jesus. Amém.
Agora eu quero orar com você para nós encerrarmos o nosso culto. Te agradeço muito a sua presença. Nós temos tido a participação não somente de membros da nossa igreja, mas temos tido pessoas até de outros estados. Nós temos nossos queridos parentes, meus irmãos, meus filhos, minhas primas lá de Minas Gerais, de Ribeirão Preto. O pessoal está assistindo de Santos, de Cubatão. Que bom, é muito bom ter vocês. Parece que nesse período de conturbações nós estamos nos aproximando e utilizando os veículos da internet. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos orar a Deus. Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que nós tivemos hoje. Conduz-nos, Senhor, para que muito em breve nós estejamos nos reunindo presencialmente, ó Pai, com alegria, mas que também não venhamos a perder este vínculo que conquistamos pela internet. Abençoa cada uma das pessoas que está nos ouvindo. Abençoa, Senhor, aqueles que têm dado valor à Tua palavra, têm trazido ao seu coração e que estejam firmes como a rocha, porque estão firmados em Ti. Despede-nos agora. Guarda-nos de todo mal, Senhor, e faz uma obra em nossas vidas, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Fique na graça e na paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua semana.